Olá, vou falar um pouquinho sobre o artigo que meu grupo ficou responsável em apresentar. O nome do artigo era Metodologia do Arco de Mangueirês e tinha como subtítulo O Método da Resolução de Problemas com Arco de Mangueirês. Nós somos do MESTED, né, o mestrado profissional Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais do Centro Universitário Cristos. Aqui são os mestrandos envolvidos nessa apresentação: Juliana Barros, Luan Vito, Matheus Sudário, Maiara Carvalho e Priscila Mustafa. Que são os nossos orientadores: Danilo, Marcos Cubruzzi, Tereza Bandeira, Hermano Alexandre, Jocileide Salles e Patrícia Oliveira. E aqui são as professoras responsáveis pela cadeira, né, de Educação na Saúde Comunitária, onde a gente trabalhou um pouquinho sobre essa temática e esse artigo: Ana Maria Cavalcante Silva, Débora Pedrosa Moreira e Jocileide Salles Campos. Pronto, aqui a gente vai ver um pouquinho da introdução do artigo. A história do Arco de Mangueirês, né? Charles Mangueirês era um francês que, em 1970, trabalhava na integração de adultos emigrantes de países africanos que trabalhavam na agricultura ou na indústria, né? O objetivo de Mangueirês, né, o objetivo desse francês foi desenvolver uma forma de ensino. Então, ele pensou para iniciar alunos na compreensão dos conteúdos específicos do trabalho, da língua e da cultura do novo país. Não utilizava aulas expositivas, pois os africanos não sabiam francês. Então, ele pensou em fazer algo criativo para interagir com os alunos e acabar driblando um pouquinho desse problema que era a língua. A metodologia proposta por ele era baseada na resolução de problemas, não voltadas para o saber, mas sim para o saber fazer, levando em conta não os conhecimentos e sim a experiência individual, a partir da necessidade real. Então, tinha de discutir para obter resoluções de problema para a realidade observada. Essa metodologia ela é baseada em três hipóteses principais: a ligação estreita entre o problema e o meio, o que é observado em loco nas suas características, né? A reflexão comum do que foi observado, usando os gestos, imagens, desenho em francês para aquisição da língua e conhecimento para o desenvolvimento profissional. Vocês podem ver que é uma forma de ensino bem prática, né? Com imagens, gestos e desenho. Após o entendimento mínimo da língua francesa pelos alunos, eles participavam das aulas de instrução, transmissão de conhecimento técnico profissional específico. A sequência do arco, né, que é um diagrama bem simples, vou começar colocando aqui. Realidade era observada, então nós tínhamos a observação da realidade, pontos chaves a serem falados, teorização daqueles pontos chaves, hipóteses de solução e aplicação na realidade. Aqui foi uma outra imagem que nós tiramos de um outro artigo que ele fala também um pouquinho sobre o RAR. Ele fala que o problema, né, a aplicação da metodologia ativa no processo de ensino e aprendizado. Então, isso é uma forma de usar o arco de Mangueirês. Então, nós temos a realidade. O primeiro passo seria a observação da realidade. Escolher um tema e elaborar uma aula utilizando a metodologia ativa. Segunda parte seria pontos-chave. Compreender o que é metodologia ativa, como operacionalizar uma metodologia ativa. Terceira etapa seria teorização, apresentação da origem do problema, leitura do texto. Quarta etapa seria a hipótese de solução, reestruturação da aula após a teorização e reflexões sobre a metodologia ativa. E, por último, aplicação à realidade, discussão sobre a aplicação da metodologia ativa. Então, dessa forma, com essas 5 etapas, você conseguiria aplicar essa metodologia ativa no processo de ensino e aprendizado. E o papel do professor nessa metodologia? Ele tem que ter empatia, pois ele facilita a identificação pessoal com aquilo que ele apresenta como tema de trabalho. Ele possibilita a valorização das atividades e conteúdos propostos e a interiorização das exigências da realidade contextual.
procura diferentes atividades que estimule o desenvolvimento de diferentes habilidades de pensamento dos alunos e possibilita o professor atuar naquelas situações que promovem a autonomia. Essa metodologia, a autonomia do aluno sempre é buscada. Organiza-se para obter o máximo de benefício dessa metodologia para a formação dos seus alunos e registra os modos como as experiências docentes e discentes são realizadas com essa metodologia e seus efeitos junto dos alunos, de modo a ampliar as reflexões e as evidências dos seus benefícios pedagógicos. No artigo tinha uma parte das considerações finais, né? Ensinar e aprender é um processo desafiador, o qual está em uma constante modernização em consonância com a evolução da sociedade e recursos disponíveis, como na pandemia que todo mundo teve que se adaptar às aulas online e à distância. A partir de uma experiência real problemática, os indivíduos refletem sobre os pontos chaves, teorizam e desenvolvem a solução para o ambiente. E não necessariamente precisam ser fluentes naquela língua, né? Isso era o grande ponto de Mangueirense. O professor, com empatia, organização, criatividade e sabedoria, focado na autonomia do estudante, participa de forma sensível e atenta à metodologia proposta. Além disso, selecionar métodos de ensino adequado para determinado grupo ou população fomenta a problematização, busca o pensamento crítico e é capaz de reformular conceitos. Então, uma aula nem sempre um formato de ensino, uma forma de você dar aula nem sempre é a mais adequada para todas as salas, né? Para cada grupo, você desenvolve uma metodologia diferente. Concluímos, a partir do estudo, que o método Mangueirense tem como principal objetivo o saber fazer, a prática, e não apenas o saber teórico ou conceito. O saber tem que ter aplicabilidade na realidade que o indivíduo está inserido, partindo de uma necessidade. É o conceito de você sempre estar observando a realidade, né? Que é a bibliografia que a gente usou, o artigo que foi passado pelas professoras. Obrigado.